12 horas mais 5 minutinhos, estou de volta das férias, de volta aqui ao comando do Cidade Notícias Interativo. Vamos ficar juntos aí em nome da informação aqui ao vivo pela TV Subaia. Então está começando agora o Cidade Notícias Interativo dessa quinta-feira, 4 de abril, 12 horas mais 6 minutinhos. Excelente tarde a todos. Olha, nessa edição nós vamos trazer os detalhes de uma ação da Polícia Militar, uma ação importante da Polícia Militar aqui de Teixeira de Freitas, que descobriu um laboratório de drogas com importante apreensão de entorpecentes. Daqui a pouquinho os detalhes. Outro assunto dessa quinta-feira vem de Porto Seguro, lá na Costa do Descobrimento, aqui no extremo sul, e vem do mundo político. Vereadores tiveram os mandatos cassados, isso em última instância, não tem mais recurso. Tem também uma reportagem bem bacana sobre saúde, destacando a alimentação da criançada, dos pequenos. Uma pergunta, você que é responsável por uma criança aí, é tio, avó, pai, mãe, tem dado uma atenção especial aos lanches, os lanchinhos da tarde, os lanchinhos da manhã, aquele lanchinho que a criança leva para a escola? Isso tem tudo a ver com a boa saúde, também tem a ver com a educação alimentar. Tem também a ronda, hoje tem a ronda pelos bairros. Hoje tem situações para serem mostradas no Residencial dos Pioneiros, Ouro Verde, também no bairro Canaã. E olha que a gente fez a ronda aí antes daquela chuva, né? Aquela chuva que caiu aqui em Teixeira de Freitas e que já provocou outros tantos estragos aqui na nossa cidade. Tem esses assuntos, outros também, tudo isso a partir de agora. Meio-dia e 7, como eu disse, estamos no ar ao vivo, né? Na hora do almoço, com muita informação, muita notícia para você. Obrigado a todos aí pelo carinho da audiência que assistem ao Cidade Notícias Interativo nesta quinta-feira. Você sabe, né? Você pode conversar com a gente, mandar mensagem aqui para o nosso WhatsApp. Se não sabe, fica sabendo, já anota o número aí, 98172-9178, o nosso número de WhatsApp para você participar com mensagens aqui para o programa, que é ao vivo, 98172-9178. Primeiro bloco do programa, a gente já vai fazer o primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente já vai trazer os detalhes da ação da Rondesp, que localizou um laboratório de drogas aqui em Teixeira de Freitas. Eu volto rapidinho. Meio-dia 9, já estamos de volta aqui com Cidade Notícias Interativo, segundo bloco do programa ao vivo nessa quinta-feira. Obrigado, Pablo, aí do bairro Redenção, assistindo aqui ao programa. Obrigado pelas palavras. Uma telespectadora mandou mensagem aqui, mas ela não colocou o nome. Obrigado aí também pelas palavras de carinho. A Roberta, do bairro Bela Vista, eu estou rindo aqui porque ela mandou mensagem. Pensei que você estava com dengue. Que dengue, que nada, estava com dengue não, estava de férias. Graças a Deus não peguei dengue, né? Não estou com dengue, por isso tem gente já pensando que eu não estava no ar porque estava com dengue. Nada disso, viu, gente? Estava só de férias mesmo. Bom, vamos falar sério agora. Olha, a Rondesp descobriu um laboratório de drogas que funcionava aqui em Teixeira de Freitas. Assunto para Cleiton Rodrigues, que vai trazer os detalhes dessa notícia ao vivo para a gente. Boa tarde, Cleiton, é com você. Boa tarde, Herve. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois bem, olha, a polícia conseguiu chegar até esse laboratório após denúncias anônimas de que uma movimentação estranha estaria acontecendo em uma residência na rua Domingos Martins, no bairro Bonandimã. Guarnições da Rondesp Extremo Sul, então, intensificaram as rondas lá na localidade, na região, com o intuito de abordar possíveis frequentadores deste local. E nessa ação que aconteceu ontem, ao verificar um veículo que adentrava aí na residência suspeita, os policiais realizaram uma abordagem ao condutor do veículo. No momento em que foi encontrada uma pequena quantidade de substância parecida aí com a cocaína dentro do carro. Eles receberam, né, a autorização do suspeito para poder entrar na residência e lá dentro da residência eles encontraram os seguintes materiais: mais de 18 quilos de cocaína, 18 quilos, 590 gramas de cocaína, além de 8 balanças de precisão, o veículo que também foi apreendido, uma máscara de gás,
um liquidificador industrial e uma prensa hidráulica, que a polícia suspeita aí que esses materiais eram utilizados para a fabricação do entorpecente. E a polícia chama a atenção, né, Herb? Nesse caso aí foi uma denúncia anônima que aconteceu, a polícia ainda continua solicitando à população, né, que qualquer suspeita, qualquer caso estranho que esteja acontecendo, que contate também a polícia por meio do telefone 73999083744, que é o número aí que a pessoa pode denunciar de forma anônima qualquer realidade que esteja acontecendo. A gente fala agora sobre um outro caso que aconteceu aqui em Teixeira de Freitas, uma outra ocorrência policial. Um homem de 30 anos ele foi assassinado a tiros dentro da própria residência, isso na rua Adonias Araújo, no bairro Jerusalém. Segundo informações, os criminosos invadiram a casa onde a vítima estava, junto com a companheira, e acabaram abrindo fogo aí contra o homem. O homem ele foi morto com diversos tiros. A polícia acredita que os criminosos eles tenham utilizado uma submetralhadora ou então uma pistola calibre 380. No local, a perícia recolheu aí cerca de 33 cápsulas vazias. A companheira deste homem, ela também foi atingida aí na mão e foi socorrida para o Hospital Municipal aqui de Teixeira de Freitas. Não há informações atualizadas sobre o quadro de saúde, né, o atual estado de saúde dela. Essas são as ocorrências desses últimos dias que ganharam destaque aqui em Teixeira de Freitas. Retorno com você no estúdio, Herb. Obrigado, Cleiton, pelas informações direto da Delegacia de Teixeira de Freitas, né, sede da 8ª Corpim, Coordenadoria de Polícia do Interior, que tem sede aqui em Teixeira de Freitas, responsável aí por esses 13 municípios dessa micro-região que compreende aqui Teixeira de Freitas, aqui na Costa das Baleias. E olha, a Polícia Civil aqui da Bahia ganhou um reforço com a nomeação de 712 novos integrantes. Foram 127 delegados, 539 investigadores e 46 escrivães da polícia. Está vendo aí o momento, né, da cerimônia. Os candidatos passaram por todas as etapas do concurso, provas objetivas, discursiva e de títulos. Também passaram por curso de formação na Academia de Polícia da Bahia, testes físicos, exames médicos, exames psicológicos e intervenção social, conforme determina aí o edital. Essa foi a primeira nomeação do concurso que teve o edital lançado lá em 2022. Os nomeados vão passar pelo período probatório de 3 anos para adquirir estabilidade no cargo. Delegados, investigadores e escrivães vão trabalhar aí no regime de 40 horas semanais. Toda essa galera aí sendo nomeada, né, integrante aí da Polícia Civil aqui no estado da Bahia. Esse é um momento de festa, mas você viu aí que tem todo um processo, né? Depois das provas, tanto objetivas como discursivas, também aí as provas de títulos, testes físicos, exames médicos, exames psicológicos, a investigação social, tudo isso, claro, muito importante para quem vai trabalhar num órgão de segurança pública, numa instituição de segurança pública tão importante como a Polícia Civil. A gente vai ver agora a entrevista da delegada-geral da Polícia Civil aqui da Bahia, a doutora Heloísa Campos de Brito. A Polícia Civil ela fez um trabalho de um processo de remoção interna para os servidores mais antigos. A partir dessa movimentação surgiram lacunas de lotação. Nós também analisamos os locais onde tinha uma demanda maior de investimento no efetivo para que fizéssemos aí frente ao combate à criminalidade. E a partir daí nós publicamos uma listagem que vai obedecer à ordem de classificação dos candidatos, onde eles vão escolher, de acordo com a sua preferência, o local onde ele quer trabalhar. É isso, né? Tudo isso é um reforço aí da segurança pública para o combate, para essa guerra que a gente enfrenta contra a criminalidade. A criminalidade cada vez mais preparada, né, para cometer o crime, e do outro lado a segurança pública, as forças de segurança pública têm que estar cada vez mais capacitadas, com mais gente, com mais material, com mais ferramentas. Eu acho até que o governo do estado, fazendo uma análise assim bem superficial, bem rápida, o governo do estado até demorou para esse reforço todo, né? E isso acabou fazendo com que a gente chegasse a esses índices de criminalidade um pouco altos, né? Se a gente for comparar aí, eu digo um pouco altos na comparação com outros anos aqui no nosso estado.
Olha, entre as notícias pela Bahia, grande apreensão de armas também, prisões importantes. São alguns dos vários assuntos dessa quinta-feira. Bora acompanhar. 17 armas de fogo apreendidas em menos de 24 horas. Uma das ações foi em Juazeiro, envolveu as polícias civil e militar. Foram localizados um fuzil, uma submetralhadora, 3 espingardas, 3 pistolas, 3 revólveres, além de munições de diversos calibres. Na capital, 3 submetralhadoras com carregadores e uma espingarda foram localizados. Já em Sapeaçu, no Recôncavo Baiano, um fuzil e uma pistola de fabricação turca foram apreendidos durante a operação. Mandado de prisão temporária cumprido na região metropolitana de Salvador. Foi contra um homem acusado de ser integrante de um grupo criminoso investigado por extorsão mediante sequestro. 5 homens presos e 2 adolescentes apreendidos. Foi em Ilhéus, no sul do estado, em ações das polícias civil e militar. Todos eram investigados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Abandono de gatos na capital. Companhia de Polícia de Proteção Ambiental detém 3 pessoas que estariam abandonando os animais. 8 filhotes e uma fêmea. 12 horas e 18 minutinhos, isso é crime, né? Pode ser considerado crime aí, abandonar um animal, pode ser crime de maus tratos, a pessoa tem que responder por isso na justiça, abandonando aí uma fêmea, uma gatinha com seus filhotes, isso lá na capital. Falei agora em tom de brincadeira, né, sobre a dengue, porque eu recebi mensagem aqui da Roberta, acho que é Roberta, né? Que mandou mensagem aqui. Eu pensei que você estivesse com dengue, não estava de férias, falando aí, mas ela tá certa em pensar assim, né? Porque a quantidade de gente com dengue é uma coisa impressionante. Não sei aí onde vocês moram, no convívio social de vocês, mas eu conheço um monte de gente, várias pessoas que ou estão com dengue ou chikungunya, ou tiveram recentemente uma dessas doenças, na quantidade aí. Acompanhei também, no último boletim divulgado pela Prefeitura de Teixeira de Freitas, que os números começaram a dar uma melhorada, né? Talvez seja aquele momento ali, até o Sandro Calef, da Vigilância Epidemiológica, da Vigilância em Saúde, ele falou que a gente estava num pico, né? Teixeira de Freitas, quando foi decretado, inclusive, que a gente estava em epidemia da dengue, a gente estava naquele pico, talvez a gente está naquela curva já descendo um pouco melhor, com a quantidade de casos. Mas quando a gente vai nos hospitais, na UPA, quando você vai nos hospitais particulares, é impressionante como os corredores estão lotados de pessoas doentes. E, gente, não sei se você já conversou, tem alguém próximo aí com dengue, a dengue deixa a pessoa muito mal, mas muito mal mesmo, né? Tem gente que não consegue levantar da cama por conta da dengue. Terrível. Então vamos lá, estamos falando sobre dengue, vamos trazer os números agora de toda a Bahia. Foram notificados, atualizando esses números, né? Foram notificados 95.890 casos prováveis da doença. Esse número é até o dia 30 de março, que já deve ter aumentado, registrando um coeficiente de incidência de 678 casos para cada 100 mil habitantes. Isso equivale aí a 536% a mais do que no mesmo período do ano passado, né? Janeiro, fevereiro e março do ano passado. Aumento de 536%. Aumento absurdo. 275 municípios da Bahia estão em estado de epidemia de dengue, outros 56 estão em risco, 16 vivem um momento de alerta. Foram confirmados, essa é a notícia muito triste, né? Confirmados 27 óbitos, já 27 pessoas perderam a vida por causa da dengue. Nos municípios de Vitória da Conquista, a maior quantidade de casos, 7 lá. Jacaraci teve 4 mortes, Piripá 3, Feira de Santana 2 mortes, Juazeiro, lá no norte da Bahia, 2 também, o mesmo número de mortes em Santo Antônio de Jesus. Barra do Choça 1, Caetité 1 também, uma morte.
Campo Formoso, Cariranha, Ibiaçucê, Irecê e Santo Estevão também um óbito cada cidade dessa. Em 2024 agora, né, até 30 de março, foram notificados também 7.469 casos prováveis de chikungunya e registrados 2 óbitos, aqui em Teixeira de Freitas e também na cidade de Piauí, no sul do estado. Já os casos prováveis de Zika são 1.042 até 30 de março. Essa é a situação dessas doenças provocadas aí, transmitidas, né, pelo Aedes aegypti aqui no nosso estado, números que ainda preocupam e muito, e que exigem, a gente precisa estar falando sobre isso, porque ainda tem gente vacilando, não tomando cuidado. 2 cuidados, com o mosquito que está aí, você tem que se proteger da maneira que você puder, né? Quem pode comprar repelente, compra repelente, mas usar roupas compridas, estando em casa aí, principalmente, né? Ficar alerta, inseticida, tapar os ralos para evitar também que o mosquito nasça, outros mosquitos nasçam, verificar o quintal, né? Tirar pelo menos, a campanha do governo federal é assim, né? Tem empregado isso, tirar pelo menos 10 minutos por semana para verificar tudo isso em casa. Porque uma coisa é o mosquito que está aí, que ele já pode picar e transmitir, e outra coisa é não deixar que outros nasçam. E aí é a nossa responsabilidade também em cima disso. Tem, inclusive, em cima desse comentário aqui, já tem gente perguntando, o Railson Alves está aqui perguntando sobre o carro fumacê, né? Railson, o que a gente tem ouvido falar, não sou especialista, mas o que a gente tem ouvido, estudado, né, com as entrevistas que a gente tem feito, que o carro fumacê é assim, aquela situação, aquele inseticida que é jogado ali, mas que não resolve todos os problemas, né? O que ajuda mesmo são esses outros cuidados. O carro fumacê, ele tem uma eficácia não tão alta, assim, segundo as próprias autoridades. Está sendo utilizado em muitos casos, a bomba costal, o carro fumacê, por conta da situação que a gente está vivendo de epidemia. Então, é mais um recurso. Mas não quer dizer que o carro fumacê vai resolver. Pelo menos é isso que as autoridades de saúde dizem. Bora, vamos para o intervalo agora? Intervalo agora no Cidade de Notícias. A seguir, tem notícia aí da política em Porto Seguro, né? 2 vereadores tiveram os mandatos cassados pela Justiça Eleitoral. Atenção, quem é de uma dessas áreas, né? Administração, ciências contábeis, economia, gestão de recursos humanos e logística, tem oportunidade de emprego para ser preenchida aqui em Teixeira de Freitas. Outro assunto é o lanche da criançada. É possível fazer uma alimentação saudável hoje em dia. Eu volto já já. Dia 26, já de volta ao vivo, rapidinho aqui com Cidade de Notícias Interativo. Estou lendo aqui as mensagens. Brigadão Edilza assistindo aqui ao programa, mandando mensagem para a gente. A galera aí, Luciano, Manuel, seu Manuel, Dalisson, Alex, todo mundo aqui assistindo ao Cidade de Notícias. Brigadão também ao Vanderlei, obrigado pelo carinho da audiência. Telespectador que mandou mensagem para a gente é a Gildária. Ela mandou palavras aqui carinhosas, estava de férias, né? Brigadão, Gildária de Jardim Caraípe. Brigadão pelo carinho aí. Situação intransitável. Daqui a pouquinho tem a Ronda, inclusive, estou lendo aqui, mensagem que acabou de chegar. Situação intransitável na Avenida Euclides da Cunha. Que bairro que fica essa avenida, hein? Avenida Euclides da Cunha. O telespectador colocou aqui, situação está precária, intransitável. Daqui a pouquinho você manda aí que bairro que fica. Eu confesso que eu não sei onde é que fica, não lembro aqui onde é que fica a Avenida Euclides da Cunha, que o telespectador está dizendo que a situação está precária, intransitável, muito buraco. Cleiton Rodrigues vai voltar agora com uma notícia do mundo político lá de Porto Seguro. Cleiton, 2 vereadores, né, tiveram os mandados cassados aí pela Justiça. Conta pra gente isso. A decisão foi do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que reconheceu que houve fraude à cota de gênero por parte aí do diretório do Partido Social Democrático, PSD, de Porto Seguro, nas eleições para vereador
em 2020. Olha, a decisão da Corte determinou a cassação dos mandatos dos vereadores Ronildo Vinhas Alves, conhecido como Nido lá na região, e Evanildo Lage, o Vanvan de Arraial, né? Aí a imediata substituição de ambos pelos candidatos Rodrigo Borges e Priscila Cardoso Nascimento. Rodrigo Borges e Priscila Cardoso, que foram aí os responsáveis pela ação, né? Eles entraram com uma ação de investigação judicial eleitoral na Justiça Eleitoral, alegando aí a existência de fraude por parte do partido, na indicação da candidata Eliene Pereira do Carmo, mais conhecida como Eliene do Táxi, para poder concorrer ao pleito no ano de 2020. De acordo com os dois, né, que apresentaram essa ação, o único intuito do partido era de preenchimento da cota de gênero. Segundo Rodrigo e Priscila, Eliene ela não teria realizado aí a propaganda eleitoral, declarado gastos de campanha, além de obtido nenhum voto, mas realizado assim apenas a campanha em favor do candidato Nido. No entanto, o TRE Bahia acabou julgando improcedente esse levantamento, essa ação que foi levantada por eles, né? Com isso, eles levaram até o Tribunal Superior Eleitoral, que julgou aí procedente. Em julgamento de recurso na instância superior ocorrido na última terça-feira, a ministra Carmen Lúcia ela considerou que a decisão do TRE Bahia, abre aspas, não se harmoniza com a atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, fecha aspas, segundo a qual, abre aspas, a ausência de votos nos candidatos ou votação inexpressiva, além da padronização na prestação de contas e a ausência de receitas de despesas de campanhas, são elementos suficientes aí para caracterizar a fraude à cota de gênero. Portanto, os candidatos Vanvan do Arraial e Nido, lá na região de Porto Seguro, não foram destituídos dos seus cargos, não podem mais exercer o cargo como vereadores. Eles foram substituídos pelos candidatos Rodrigo Borges e Priscila Cardoso, lá na região de Porto Seguro da Costa do Descobrimento. Além da cassação dos mandatos dos vereadores, a decisão do TSE também anulou a votação obtida pelo PSD na eleição proporcional e determinou ainda que a candidata, né, a Eliene do Táxi, ela está inelegível por 8 anos. É com você aí no estúdio, Herbie. É isso, como foi no TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral, última instância, não cabe mais recurso. O Neugibá, Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia, continua com vaga aberta. Eu já falei sobre isso aqui. É impressionante como essa vaga ainda não foi preenchida, uma vaga de trabalho, uma vaga de emprego. O Neugibá continua com essa vaga aberta de trabalho para assistente administrativo financeiro. Jornada de 40 horas por semana, com remuneração de R$ 2.988, com direito a vale alimentação, refeição, no valor de R$ 528 por mês, plano de saúde, plano odontológico, vale transporte e seguro de vida. Com relação à escolaridade, o candidato precisa ter ensino superior completo em alguma dessas áreas, né? Administração, ciências contábeis, economia, gestão de recursos humanos, logística ou afins. Na internet você tem mais informações e pode fazer a inscrição até a próxima terça-feira, dia 9 de abril. neugibá.org é o endereço para você aí ter mais informações e também poder fazer a inscrição, concorrer a essa vaga aí de assistente administrativo financeiro. Salário bom, com boas vantagens aí, aqui para a realidade de Teixeira de Freitas. Então, repetindo aí todas as informações, neugibá.org, para trabalhar aqui em Teixeira de Freitas, né? Ressaltando. Olha, nós somos o que comemos. Você já ouviu falar, já ouviu essa frase? Uma frase que foi dita pelo pai da medicina, o Hipócrates. Isso há mais de 2.500 anos. Nós somos o que comemos. E aí, por que eu estou dizendo isso? Sabe aquele lanchinho, né, da tarde ou que o nosso filho leva para a escola? Isso tudo, você tem que fazer uma pergunta. Esses lanches têm sido mais com produtos industrializados ou frutinhas ou receitas naturais que você faz mesmo em casa? Nunca se interessou muito por essa discussão? Olha, saiba que a educação alimentar da criançada vai interferir demais na saúde dela ao longo de toda a vida. Nós preparamos uma reportagem sobre esse assunto. Assista aí. Como costuma ser montada a lancheirinha do seu filho para a escola? São mais os industrializados? Que tal investir em novas formas, mais saudáveis?
A nutricionista Tairine Dias fala sobre a importância dos lanches saudáveis na vida da criança. Os lanches saudáveis trazem para a criança um aporte de nutrientes que ela precisa para, conforme o dia ela vai sendo distribuído para ela, que são energia para ela poder brincar, para ela poder estudar, alimentos que vai trazer também nutrientes que vai ajudar a construir ali todo para a questão do seu crescimento tanto do seu corpo quanto dos seus ossos. Então é importante ter uma alimentação toda voltada que tenha todos os grupos alimentares, e isso só é possível quando é uma alimentação mais saudável, mais natural, feita ali para a criança. Evite os industrializados. Opte sempre por frutas, líquidos e alimentos que ofertem mais energia, produzidos em casa. Os industrializados podem trazer para crianças vários riscos, entre eles doenças crônicas como o aparecimento de diabetes, pressão alta, isso muito cedo. Hoje em dia já está tendo muito cedo isso, por conta da quantidade de industrializado que está sendo ofertada para a criança. E outro problema também que os industrializados podem trazer para a criança é a seletividade alimentar, por conta que o industrializado ele tem sempre o mesmo sabor, a mesma consistência, a mesma aparência, e aí a criança se vicia naquilo. Mila percebeu que era necessário investir em uma alimentação mais saudável para a filha, Beatriz, e buscou estudar sobre como apresentar os alimentos à pequena. De acordo com ela, o processo de adaptação foi tranquilo. Desde que eu comecei a ofertar a primeira frutinha, ela sempre se interessou, ela sempre teve curiosidade em pegar, em cheirar, amassar, se lambuzava, jogava no chão, mas ela comia. Sempre ela aceitou, sempre ela gostou. A dica para a aceitação da criança é inovar na forma de apresentação dos alimentos. A gente usa cortadores mesmo, tem os cortadores de inox, até aqueles cortadores de massinha dá para usar, que tem um formato. Então eu faço coração, faço estrela. Por exemplo, uma banana da terra, a criança não gosta cozida, tenta fazer assada, temperada, até com sal, um azeite. Então assim, ir mudando a forma mesmo de apresentar. Mila dá dicas de como montar a lancheirinha do seu filho. Geralmente tem fruta, sempre, na verdade, né? Tem fruta, 1 ou 2, às vezes até 3, se ela pedir, porque ela ama fruta. Se eu deixar, ela só come fruta, na verdade. Sempre tem um lanchinho saudável, pode ser um salgado ou um doce, tipo um bolo, mas com ingredientes saudáveis. E sempre tem um líquido. Eu costumo enviar para ela água. Eu ainda prefiro a água do que o suco, porque o suco tem muita frutose, a gente gasta muita fruta ali para fazer aquele suco, mesmo que não tenha açúcar. E, às vezes, um iogurte natural, com uma frutinha, com mel, com aveia, ela gosta. Preocupada com a forma como os outros pais costumam alimentar os filhos, Mila desenvolveu o projeto Criando Memórias Afetivas e Saudáveis na Cozinha, onde ensina receitas. Que tal aprender agora uma delas, de bolinho saudável de banana? Vamos aos ingredientes. Você vai precisar de 4 bananas nanicas, bem maduras, 3/4 de xícara de uvas passas, 3 ovos, meia xícara de óleo de coco, 1,5 xícaras de aveia, flocos finos, 1,5 colheres de fermento, é necessário cera de sopa, e canela para polvilhar em cima do bolo. Agora vamos ao preparo. Em uma tigela, bata os ovos utilizando o fouet ou um garfo. Adicione as bananas já amassadas e misture bem. Depois o óleo de coco, a aveia e a uva passa. Por fim, o fermento, sempre mexendo bem. Adicione a canela e coloque na forma. Leve ao forno já pré-aquecido em 180 graus, deixando por 50 minutos e pronto. Dica: é possível bater a massa em um liquidificador. Lembre-se sempre de deixar o fermento para ser misturado no final. Bom demais, além de tudo é gostoso, né? Que é importante também. É gostoso, é nutritivo, é importante, faz bem para a saúde. Nós somos responsáveis quando a gente tem uma criança, nós somos responsáveis por tudo na vida dela, inclusive a alimentação, que tem a ver com a vida. Então, você tem uma responsabilidade muito grande, né, com relação a isso. Então, tem que usar a criatividade. A gente vive numa realidade aqui, por exemplo, aqui em Teixeira de Freitas, você vai à feira, uma fartura de frutas, verduras, legumes, né? Então, a gente precisa tirar daquilo ali a alimentação para as nossas crianças, né? Se esforçar ao máximo de tentar levar para elas aí uma comida um pouco mais saudável. Brigadão a Mila que participou aí, a Bia também. Brigadão, eu quero mandar um alô para o seu Expedito, aproveitar aqui, que é pai da Mila, avô da Bia aí, que participaram da reportagem. Seu Expedito, gente boa, que sempre assiste aqui ao Cidade Notícias. Vamos fazer um intervalo aqui no programa. Olha, a seguir tem a previsão do tempo.
E tem também a Ronda pelos Bairros, chegando aí com situações que envolvem problemas que tanto incomodam a população. Volto já já. Meio-dia e 40, já chegamos aí ao último bloco do Cidade Notícias Interativo dessa quinta-feira. Obrigado a todos pela audiência. Olha uma notícia que a gente já tinha dado, inclusive, aqui no programa. Isso já tem mais de um mês e que foi confirmada, concretizada no último final de semana. Inclusive, saiu uma reportagem no jornal à tarde, dando conta de que Teixeira de Freitas não tem mais voos ligando aqui a cidade, a nossa capital Salvador. Isso mesmo, essa novela continua, né? Acho que já passou até da hora de ter uma intervenção política séria nisso. A gente tem aqui a Costa do Descobrimento, que está prestes a ganhar um novo aeroporto internacional, e aqui a gente minguando na Costa das Baleias, com um aeroporto aqui em Teixeira de Freitas, com várias precariedades, e que fica um voo ali no período da autoestação no verão. Acabou o verão, a empresa não quer nem saber mais. Então, a Voipaz, né, antiga Passaredo, encerrou as viagens de Salvador para outras cidades, além de Teixeira de Freitas, aqui no interior. Segundo o Jornal à Tarde, Barreiras, Guanambi, Lençóis, lá na Chapada, Paulo Afonso, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista perderam a conexão aérea com Salvador pela companhia. As viagens eram realizadas em parceria com a Latam. A gente comprava no site da Latam para viajar na Voipaz. A passagem de Teixeira para Salvador, Salvador a Teixeira. O último voo aconteceu aí no último final de semana, esse último voo dessa empresa. A Voipaz informou em nota lá para o Jornal à Tarde que a decisão ocorreu por motivos estratégicos de reestruturação de sua malha aérea. O que sempre dizem, né? No município de Barreiras, a companhia manteve a operação para Brasília, no Distrito Federal. Então, o último voo aconteceu no último final de semana aí, entre Teixeira de Freitas e a capital. Perdemos de novo aí o voo entre Teixeira e a nossa capital. Recado agora para você que tem entre 16 e 18 anos de idade. Olha, neste ano de eleições municipais, vocês vão poder votar. O prazo para tirar o primeiro título está valendo até o dia 8 de maio. O procedimento de alistamento eleitoral pode ser feito pela internet, por meio do sistema de autoatendimento Título Net. Ao acessar esse sistema, o jovem deve selecionar a opção Não Tenho, na guia Título de Eleitor, somente se nunca tiver tirado o título. Posteriormente, deverá preencher todos os campos indicados com dados pessoais, como nome completo, e-mail, número da carteira de identidade e local de nascimento. Além dessas informações, é preciso anexar pelo menos 4 fotografias ao requerimento para comprovação da identidade. Por fim, é necessário juntar um comprovante de residência e os eleitores homens com idade entre 18 e 45 anos devem enviar ainda o comprovante de quitação com o serviço militar obrigatório. Após o envio da solicitação, a emissão do documento pode ser acompanhada pela internet. Vamos agora à previsão do tempo. Olha aqui na tela para a gente saber se vai continuar chovendo. Olha, tudo verde e aquela parte escura ali significa chuva. Isso mesmo, chuva com possibilidade de trovoadas em todo o estado da Bahia amanhã. Lá na parte norte, mais chuva ainda, chuvas torrenciais. No sábado, aí a situação começa a melhorar aqui, do ponto de vista do clima, aí, com menos chuva aqui no extremo sul. Então a gente deve ter um dia no sábado mais para nublado, com menos chuvas. Já no restante do estado, em boa parte do estado, ainda podem ocorrer algumas chuvas um pouco mais fortes. Vamos acompanhar aqui a previsão para a região. Itabela, Lagedão, Prado e Guaratinga devem ter chuvas amanhã, com possibilidade de trovoadas, temperaturas aí amenas, na casa dos 30 graus nessas cidades. Teixeira de Freitas amanhã também está na rota de chuva, hoje à tarde, agora à noite, e amanhã podem ainda ocorrer chuvas fortes, como as de ontem, com trovoadas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A partir de sábado e domingo, parcialmente encoberto, chuvas podem ocorrer e voltar a ocorrer na segunda-feira aqui em Teixeira.
Finzinho do programa, agora há pouco eu falei sobre uma mensagem aqui do telespectador, falando que a situação na Avenida Euclides da Cunha está precária, intransitável, com muitos buracos. Não sabia o bairro, ele mandou aqui, é Nova Teixeira, segundo o telespectador. Avenida Euclides da Cunha, no Nova Teixeira, segundo o telespectador, situação precária, está intransitável, muitos buracos. Bora para a ronda? A gente já está vendo aqui a situação, buraco também, né? Um buracão aí na rua Ana Torquato, no Ouro Verde Parque. Olha o tamanho desse buraco. Para completar, tem esse lamaçal. Essa ronda foi feita antes da chuva de ontem. Viu? Detalhe que precisa ser informado aqui. Imagine como ficou a situação depois daquela chuvarada que a gente teve final da tarde, início da noite de ontem. Vamos agora para outra rua. Você já está vendo aí a situação na Avenida Bernardino Figueiredo, Residencial dos Pioneiros. Aqui esse mato aí, né? Cheio de mato nos canteiros da Avenida Bernardino Figueiredo. De quebra tem lâmpada acesa, desperdício de energia elétrica, mas principalmente os canteiros, olha só, está precisando dar uma limpada, né? Está bem feia a situação aí, Avenida Bernardino Figueiredo, Residencial dos Pioneiros. E também acabar aí com esse desperdício de energia elétrica que está ocorrendo na iluminação pública. Vamos para outra rua, vamos para o bairro Canaã, Rua Conselheiro Antônio Saraiva, você já está vendo aí, Rua Conselheiro Antônio Saraiva, no Canaã, você vê que tem muitas pedras soltas, a rua está bastante desnivelada, difícil, né, passar de carro aí, de moto também é perigoso, Rua Conselheiro Antônio Saraiva, Canaã. Para encerrar a ronda dessa quinta-feira, também no bairro Canaã, você já está vendo que a situação parecida, muito desnível, na rua Diogo Antônio Feijó. Olha só, muita pedra solta. Essas pedras, né, a gente sabe que são entulhos, restos de construção que os moradores jogam aí para tentar amenizar um pouco a situação, porque se não fossem esses entulhos, não dava talvez nem para passar. Então, patrulhamento aí, aproveitar os dias quando tem dia de sol para arrumar muitas ruas em Teixeira de Freitas. Esse é o pedido dos moradores. Essa foi a ronda de hoje, inclusive você pode participar da ronda mandando mensagem para a gente, né? Tem algum problema na sua rua que você quer ver aqui? 98172-9178, nosso número de WhatsApp, 73 o DDD, 98172-9178. Ponto final nessa edição do Cidade de Notícias. Claro que amanhã tem mais, na hora do almoço, e eu conto com a sua audiência. Excelente tarde.